Jesus está começando aqui nesse contexto a preparar o coração dos seus discípulos a respeito do término do seu tempo aqui na terra. Ele estava para ser crucificado, ele estava para morrer e ressuscitar, e ele estava prestes a voltar para o céu. E Jesus nessa hora começa a falar ao coração dos discípulos de que ele voltaria para o Pai. E esse discípulo, Felipe, faz uma pergunta aqui muito intrigante. Ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta, não é? Então, isso representa: mostra-nos o Pai, porque tudo que nós precisamos é ter um encontro com o Pai. Ou seja, a figura paterna, ela é muito importante. Essa relação pai e filho, ela é importantíssima no campo espiritual, no campo emocional e no campo físico. Para que o propósito de Deus se cumpra, nós precisamos de um encontro com o nosso Criador, nós precisamos de um encontro com o nosso Pai Celestial. Nós precisamos conhecer a Deus como Ele é, e Deus é um Pai. No plano emocional, a maioria dos problemas espirituais e emocionais que o ser humano enfrenta estão ligados à figura paterna. Às vezes vemos uma pessoa que não consegue sorrir, às vezes vemos uma pessoa que ela é magoada, ferida, amargurada. Às vezes vemos uma pessoa que ela não prospera na vida, nada do que ela faz dá certo. E se você for buscar a raiz espiritual e também psicológica, emocional desse fracasso, desse insucesso, você vai descobrir que existiram problemas, ou existem problemas com a figura paterna. Eu vivi isso que eu estou falando para vocês. Muitos filhos carregam traumas sofridos no relacionamento com os pais. Pais que os abandonaram, pais que foram ausentes, pais violentos e sem afetividade, aquele pai que era seco, era duro, era bravo, às vezes se excedeu na correção e chegou a ferir não só a alma do filho, mas o próprio corpo. E pais que traíram seus filhos. Existem filhos que têm uma péssima imagem do pai, porque o pai traiu o filho. Apóstolo, de que forma um pai trai o filho? Quando o pai trai a mãe. Um filho se sente traído quando vê o pai dele traindo a sua mãe. Eu conheço uma história de um hoje pastor no Rio de Janeiro, que foi um dentista, que no dia em que ele descobriu que o pai dele traía a mãe dele, porque o pai no aniversário de 18 anos o levou a uma boate para estrear sua vida sexual, o filho foi com o pai a esse lugar de prostituição e descobriu que o pai frequentava aquele lugar. E esse filho tinha uma imagem imaculada daquele pai. Aquele filho amava o pai, idolatrava o pai era o super-herói dele, mas no momento em que ele descobriu que o pai era alguém infiel, que traía a mãe, isso gerou uma grande mágoa. E a partir daquele momento, aquele filho que amava o pai passou a odiar o pai. E querendo se vingar do pai, se lançou nas drogas. E foi para uma vida no mundo onde tudo que ele fazia era com o objetivo de ferir o pai, de trazer desgosto ao pai, de causar problemas àquele pai. Evidentemente, Jesus entrou na vida desse jovem, transformou ele num homem de Deus, que se reconciliou com seu pai e que viveu o propósito de se tornar não só um filho curado, mas também um pastor que passou a ser usado como instrumento depois para curar muitos outros filhos com esse tipo de dor e com esse tipo de trauma. Deus sempre faz isso. Então, os traumas com a figura paterna podem atrapalhar a nossa relação com Deus. Tem gente que não consegue se relacionar com Deus porque tem mágoa de Deus. Por quê? Porque Deus é um pai. Então, como a relação com o pai foi difícil, foi ruim, foi estranha, e o filho tem problemas com essa figura paterna, ele tem dificuldade também de se relacionar com o pai, porque Deus é um pai. Porque Deus ama como pai, porque Deus
age como pai, porque Deus fala como pai. Então existe um problema que começa nesse campo espiritual. E Deus, porém, é um pai cheio de amor e compaixão. Ele é um pai perfeito, que jamais vai nos decepcionar. Ele é santo, ele é fiel, ele é puro, ele é justo, ele é bom, ele é imutável. Ele nunca deixa os seus filhos. Ele diz na sua palavra: eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Então ele é um Deus que nos ama e caminha na nossa direção, vem ao nosso encontro para nos trazer vida ao Espírito, para curar a nossa alma e para nos fazer filhos abençoados, filhos que vão vencer o mundo, filhos que vão ter alegria, paz e sucesso na vida. Você pode dar um aplauso ao seu Pai Celeste? Ele é um pai cheio de amor e de compaixão, que tem prazer não em castigar seus filhos, mas em perdoá-los. E ele é alguém determinado a curar os corações dos filhos feridos por seus pais. Amém? Ele nos perdoa, ele nos ama, ele limpa o nosso coração de toda mágoa e nos devolve a um relacionamento saudável com o nosso pai biológico. Eu tinha esse problema de ter uma memória paterna complicada, porque meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos de idade, e para mim o desaparecimento dele, no momento em que eu era um bebê e não podia entender aquele sumiço, se converteu na minha alma. A psique humana, ela é muito complexa, e aquilo se converteu na minha alma num sentimento de abandono. Então era como se meu pai tivesse me abandonado. E tudo que minha mãe falava a respeito dele se converteu também num processo de ira, de ódio, a ponto de eu chegar a dizer: que bom que meu pai morreu, porque se ele fosse vivo, nós íamos ser inimigos. Mas quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, crendo que Ele é o Filho de Deus, confessando como o Senhor das nossas vidas, Ele nos faz compreendermos as limitações dos nossos pais. Ele vem nos curar desses traumas, Ele vem decodificar para nós o que de fato aconteceu. E um dia o Espírito Santo me tocou num evento enorme, um evento no ginásio do Ibirapuera. E o Espírito Santo falou ao meu coração, dizendo: teu pai te amava, teu pai não te abandonou, teu pai foi ceifado, seu pai foi tirado de você, por conta dos pecados, das maldições sobre a família. Mas o teu pai te amava, o teu pai era um homem bom. E naquele dia, o Espírito Santo disse assim: você precisa perdoar o seu pai, você precisa consertar esse relacionamento com seu pai. E aquilo foi determinante. No sentido dos meus sonhos familiares, aquilo passou a trazer uma bênção maior para a minha família. Eu já estava caminhando com Cristo, mas a partir daquele momento, sonhos que não estavam realizados até ali começaram a ser realizados, e Deus estava me preparando para ser um pai melhor, um pai que poderia ter filhos numa relação saudável. Porque se aquela cura não acontecesse dentro de mim, os problemas que eu carregava com a figura do pai iam se transferir para os meus filhos. Não só do ponto de vista emocional, relacional, mas isso iria acontecer também do ponto de vista de uma herança, de uma transmissão desse DNA de problemas, desse DNA de mágoa, desse DNA de ira, de ódio, de repúdio. Poderia isso passar para a próxima geração. Porque muitas famílias têm problemas de relacionamento, muitos pais não se dão com os filhos. Muitos pais hoje vão ficar tristes porque não vão receber um telefonema dos seus filhos, não vão receber uma visita dos seus filhos, não é? Por que isso? Porque o relacionamento foi traumático. Então Jesus, Ele é aquele que o Senhor enviou para trazer essa cura a nós como filhos. E para que o nosso coração se converta ao de Deus. Porque o coração de Deus sempre esteve convertido ao meu coração e ao seu coração.
E quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, Ele não só dá vida ao nosso espírito, mas Ele começa a curar a minha alma. Eu me lembro que nesse dia, onde o Espírito Santo me tocou nesse evento, disse que eu precisava perdoar o meu pai, ainda que ele já tivesse morrido, eu precisava liberar o perdão. Eu cheguei em casa e minha mãe estava em casa. Ela morava no interior, mas nessa ocasião ela estava aqui em São Paulo. E ela começou a me contar coisas boas a respeito dele. Porque antes eu só escutava as que eram ruins, as que eram desagradáveis. Mas a minha alma agora, já curada pelo Espírito Santo, começou a escutar coisas boas a respeito do meu pai. E a memória paterna ela foi completamente restaurada. Então, Deus ele precisa fazer isso, porque isso diz respeito ao nosso futuro. Quando nós conhecemos a Jesus, nós somos abençoados, nós somos perdoados e nós reencontramos o amor e a presença do nosso Pai Celestial. Nós descobrimos que nós não estamos mais sozinhos. Muitos filhos abandonados, muitos filhos que foram deixados pelos pais, ou os seus pais foram ausentes, eles se sentem pessoas solitárias, eles se sentem pessoas desprotegidas. Mas quando Deus vem fazer parte da nossa vida, nós descobrimos que nós não estamos mais sozinhos, que nós não estamos mais desprotegidos. Nós temos agora no céu um Pai que nos ama e que estará conosco sempre aqui na terra e também na eternidade. Quem quer aplaudir o Senhor? A cura que Deus faz na nossa alma, a cura que Deus faz nessa restauração da figura paterna, é uma cura processada através de um pai ministerial. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos que as pessoas tiveram pais ministeriais. Josué teve um pai ministerial, que foi Moisés. Eliseu, o profeta Eliseu, teve um pai ministerial, que foi Elias. Timóteo teve um pai espiritual, que foi Paulo, o apóstolo Paulo. Os 12 de Jesus tiveram um pai ministerial, que foi Jesus. E você tem um pai ministerial, chamado apóstolo Fábio Abud. Eu sei que às vezes a sua relação também é muito íntima, muito próxima e paterna com seu pastor, com seu líder de célula. Isso é bom, eu não tenho ciúme disso. Mas foi o meu sim lá atrás, há mais de 30 anos. Foi o meu sim para o chamado ministerial, que gerou os filhos de El Shaddai, que permitiu que outras vidas fossem salvas, através do meu ventre espiritual. E isso é maravilhoso. Então, nós precisamos compreender isso. Primeiro, nós reencontramos com o Deus Espírito, com o Pai Celeste, que é esse Pai realmente celestial, que está no céu, que nos ama, que nos cura, que nos abençoa para que a gente tenha uma vida feliz. Mas Ele faz isso através de sacerdotes, Ele faz isso através de pastores, Ele faz isso através de pais espirituais que estão aqui na terra, ungidos por Ele para cuidar de muitos filhos. Por isso, quando chegamos à visão, o Senhor plantou no nosso coração esse sonho de sermos pais de multidões. Amém? E esta, então, é uma paternidade ministerial que jamais substituirá a paternidade biológica. Os pastores jamais vão ocupar o lugar do seu pai biológico mesmo. Você deve pedir a Deus que te capacite a amar e a honrar o seu pai biológico. Se existe qualquer senão nessa história, nessa memória com a figura paterna, coloque isso diante de Deus. E refaça o exercício de perdoar o seu pai. E compreenda que muitas vezes ele não te deu atenção, carinho ou amor que você precisava e merecia, porque ele não tinha essa condição. Ele também não recebeu isso de alguém. Ele não recebeu talvez isso do pai dele. Ele não recebeu isso de Deus porque ele não conhecia Deus. Mas você que conhece a Deus como filho hoje, você tem a capacidade de compreender isso, a capacidade de perdoar tudo isso. E de ter essa memória paterna resolvida, para que o seu futuro não fique comprometido em relação a isso. Para que isso não seja uma acusação nas mãos de Satanás,
para dizer que você é um filho ingrato, um filho rebelde, um filho que não ama o seu pai. Amém? O seu pai, de muitas maneiras, ele foi uma bênção na sua vida, e a palavra vai nos mostrar isso detalhadamente daqui para frente. O pai, então, o pai, os pastores jamais vão ocupar o lugar de pais biológicos. Mas nós precisamos, como sacerdotes que somos, como pais de multidões que somos, como pastores, precisamos amar, precisamos cuidar dos nossos filhos, já que esses filhos vieram do mundo com a alma ferida, com a alma traumatizada. É lógico que isso não é o caso de todos, mas de uma grande parte das pessoas que chegam à igreja, tanto homens quanto mulheres, têm problemas com os pais, né? Tiveram problemas com seus pais. E nós, então, como pastores, não podemos deixar de amar, nós não podemos deixar de cuidar, nós não podemos ferir mais essas pessoas através de decepções. Então, uma coisa que eu quero pedir para vocês, de forma sincera: orem a Deus por mim, para que eu nunca decepcione vocês. Porque tem muitas igrejas, tem muitos ministérios onde os pastores pecam, onde os pastores adulteram, onde os pastores pegam o dinheiro da igreja, onde os pastores brigam, eles são agressivos, eles são pessoas que têm um comportamento de pessoas que não conhecem a Deus, que não temem a Deus, e isso fere muitas pessoas. Muitas pessoas que estão desviadas aí fora, conhecendo a Jesus, mas querendo ficar longe da igreja, é por causa do mau testemunho de muitos pais espirituais. Mas eu quero te dizer que esses são casos isolados, graças a Deus. Mas existem também muitos pastores, muitos sacerdotes, muitos homens de Deus, fiéis a Deus, sinceros, que buscam santidade, que pagam o preço para amar e cuidar de um rebanho a quem eles amam de verdade. Eles entregam ali a vida deles para que aquele rebanho seja saudável. Então, quero dizer, ore para que esses pastores sejam conservados de pés diante do Filho de Deus Jesus Cristo, em temor, em amor, em santidade. A coisa mais fácil que tem, às vezes, é a gente criticar um pai, criticar um pastor, criticar um líder. Mas antes de criticar, vamos orar e pedir: Senhor, conserva ele no caminho, guarda o coração dele, livra ele de se desviar para a direita ou para a esquerda. Amém? E isso vai fazer bem, principalmente, a você mesmo. Na visão de Deus, os pastores são pais espirituais e os discípulos filhos, gerados pela fé, gerados em amor e em oração. Como Jesus gerou os seus 12 na fé? Como Jesus gerou os 12 apóstolos? Por amá-los desde o princípio, orando por eles para que eles se aproximassem dele, abraçassem o seu chamado, e isso de fato mudou o mundo. Amém? Então os filhos são uma bênção que vão cumprir um propósito na terra, mas nós, como pais, precisamos gerá-los, nós precisamos prepará-los, nós precisamos amá-los para que a mensagem do amor esteja viva na vida deles como uma experiência, e eles possam levar esse amor adiante, salvando outros filhos de Deus. Coloca para mim aí 1 Coríntios 4,15. Olha o que o apóstolo Paulo fala, ratificando essa ideia da paternidade espiritual, da paternidade ministerial. O apóstolo Paulo diz assim: porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo. Preceptores representa mestre, ensinador, né? Uma pessoa que vem para discutir a palavra com você, para te ensinar o caminho, para te preparar, né? Porque ainda que tivesseis milhares de mestres em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Então, Paulo está falando com a igreja de Corinto e dizendo assim: chegaram aí muitos mestres, muitas pessoas foram aí que já conheciam a palavra de Deus e foram ensinar vocês, mas eu sou o pai de vocês, eu gerei vocês, desejando-os através do meu amor, crendo em Deus para que vocês nascessem em Cristo e tutelando vocês, zelando pela fé santíssima de vocês, para que vocês permaneçam em Cristo. Porque se tem uma coisa que um pai faz, é zelar pelo filho, para que o filho ande por bom caminho. Isso é básico, amém? Então, mestre ensina, mas pai ama e gera um filho
até que ele tenha o êxito. Gera, não é só gerar fisicamente, é gerar em todos os sentidos. Um pai forma um filho, um pai luta, trabalha, chora, se esforça, se desgasta, se sacrifica para que o filho seja alguém na vida, para que o filho possa ter sucesso na vida. Então nós precisamos amar muito e valorizar a paternidade. Nós não podemos deixar que o diabo venha semear no nosso coração problemas em relação à figura paterna, nem na vida dos nossos pais biológicos, nem na vida dos nossos pastores, nem na vida de nenhum líder na terra. Amém? Nós precisamos amar os nossos pais espirituais, biológicos e ministeriais. Precisamos entender o valor da paternidade, pois a nossa paz e o nosso êxito dependem disso. Vou pedir para a técnica ser bem ágil comigo agora nos versículos aí. Coloca para mim Efésios 6, 2 e 3. Primeiro aspecto, o pai é digno de honra. Diga comigo, honra. Eu preciso honrar o meu pai. Honrar meu pai, honrar meu pastor, honrar meu apóstolo, é um mandamento divino. E mais do que todos esses homens que foram citados, você precisa honrar o seu pai que está no céu, com a sua fé, com a sua santidade. Amém? Olha o que está escrito aqui, ó. Honra teu pai e tua mãe. Está falando dos pais terrenos, né? Porque pai e mãe tem aqui na terra. Pai tem no céu, mas mãe é aqui na terra. Então, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenhas vida longa sobre a face da terra. Você quer longevidade? Você quer prosperidade? Você quer êxito? Você quer a bênção de Deus em todas as áreas da sua vida? Então ame seu pai, perdoe seu pai, cuide do seu pai, honre o seu pai até o fim da vida dele, e tudo isso virá sobre você. Vida longa, saúde, prosperidade, sucesso em tudo que você fizer e sonhar. Quem recebe? Dá um aplauso ao Senhor. O pai, além de ser digno de honra, ele ama o filho. Um pai pode ser errado, queridos. Um pai pode ser duro, um pai pode ser agressivo, um pai pode ser... Mas ele quer o bem do filho. Coloca para mim aí João 3:35. A palavra de Deus não mente. João 3:35 e 36. Diz assim, ó. O pai ama o filho. Só pelo fato disso estar escrito na palavra de Deus, isso é uma verdade. Então, muitas vezes, nós, como filhos, não conseguimos sentir o amor dos nossos pais, mas os nossos pais nos amam. Por quê? Porque o amor de Deus foi colocado no coração deles por nós. Um pai sofre pelo seu filho. Amém? Um pai luta pelo seu filho, como eu já falei. Então, olha o que está escrito aqui. O pai ama o filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, o Pai Celeste nos ama, assim como Ele colocou amor no coração dos pais terrenos, por nós como filhos, Ele mesmo nos ama. E a prova disso foi que Ele enviou Jesus, o seu Filho unigênito, para morrer por nós, para que o perdão dos pecados fosse oferecido graciosamente. Agora, embora o perdão dos pecados esteja sendo propalado, anunciado a todos os moradores da terra, aqueles que ainda permanecerem propositalmente na incredulidade, com seus corações endurecidos, esses não terão o perdão de Deus. Porque não tem outra coisa que Deus possa fazer, além de ter enviado seu Filho para morrer numa cruz para salvar pecadores. E esses pecadores ainda vão continuar na sua altivez, na sua malícia, na sua perversidade, negando esse perdão, não reconhecendo que precisam de Deus e que precisam do perdão do Pai. Essa incredulidade, essa dureza de coração não tem como ser perdoado. Então, esses vão permanecer debaixo da ira de Deus. Amém? Aspecto número 3, o pai aponta o destino. Olha como um pai é importante. O pai, ele ama o filho, o pai mostra o destino para o filho. Coloca para mim aí, Salmo 127, 3 e 4. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Tem muita gente que não entende o que é a palavra galardão, quer dizer recompensa. Como flechas na mão do guerreiro, assim
são os filhos da mocidade. Coloca para mim o 4. Coloca para mim o 4. Ah, já está. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Então, olha essa figura de linguagem na palavra. Os filhos são como flechas, que, quando arremessadas, vão acertar o alvo, vão cumprir o propósito de Deus na terra. Mas quem arremessa a flecha? O arco. Então, o arco é o seu pai, que lutou, que se esforçou, que se desdobrou, que se flexionou para te projetar. Às vezes seu pai não estudou, seu pai não teve uma faculdade, não teve oportunidade, porque ele tinha menos condição financeira, mas ele lutou muito para você chegar lá, para você ter uma faculdade, para você ser um cidadão de bem, para você ser alguém com êxito na vida. Então os pais são dignos de honra, os pais devem ser amados por nós compreendermos isso. E eles nos abençoam para que nós cumpramos o propósito de Deus na terra. Pais que aqui estão, abençoe seus filhos, ore pelos seus filhos, profetize sobre o futuro deles, porque você é como um arco que vai lançar o teu filho na direção do propósito de Deus, do destino que Deus tem preparado para ele. Se você se alegra com essa ideia, se você entende que você tem esse poder para abençoar o teu filho, dá um aplauso aí ao Senhor Jesus. Aspecto número 4, o pai o pai forma o caráter. Olha como os pais são importantes na formação dos filhos. E nós precisamos estar atentos aos nossos filhos, olhar o que eles estão pensando, olhar o que eles estão fazendo. Não só amá-los, dando coisas, mas corrigindo-os, ensinando-os. O pai forma o caráter. João 5,19, coloca aí. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. O que o filho vai fazer? Não é só o que você ensinar com palavras, mas é o que ele vê você fazendo. Eu, quando era menino, antes de conhecer a Jesus, eu comecei a fumar, escondido. Eu via minha mãe fumando, ela fumava um cigarro chamado Charme. E eu achava aquilo um charme. E eu ia lá, com 12 anos, pegava roubava. Estava fumando e roubando, olha quando estava no pecado. Roubava um cigarrinho da carteira dela lá e ia fumar escondido no banheiro. Não é? Por quê? Porque eu via minha mãe fazendo aquilo. Então, os erros que cometemos são referência para os nossos filhos. Os pecados que cometemos são referência para os nossos filhos. E os acertos que temos, as coisas boas que fazemos, também são referências para os nossos filhos. Então, entenda uma coisa, pai, mãe, o seu testemunho, ele fala mais ao coração dos seus filhos do que as suas próprias palavras. Não pregue para os seus filhos só. Viva o evangelho diante dos seus filhos e você vai ter filhos benditos. Amém? Pode dar um aplauso ao Senhor. Se formos pais modelos, geraremos bons filhos, bons cidadãos, bons discípulos para Jesus dentro da nossa casa. Amém? E se você tem um filho que ainda não te segue, fica tranquilo que Deus está trabalhando no coração dele. Em bem pouco tempo, ele vai dizer com lágrimas nos olhos: mãe, pai, você sempre foi um modelo para mim. Eu que não estava em condição de enxergar. Você recebe isso? Você que não tem filhos aqui na igreja, ainda recebe, porque vem com teor profético essa palavra. Em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. O pai transfere a unção. Olha quanta coisa vem do pai. O pai transfere a unção. Coloca para mim aí, 2 Reis 2:9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti.
Elias estava para ser levado para o céu e, como um pai, né, ministerial, estava preocupado com a sucessão, estava preocupado com seu sucessor, seu filho Eliseu, que não era um filho biológico, era um filho ministerial, né? Era um profeta que foi chamado por Elias para acompanhá-lo, para estar com ele. Era o chamado naquela época o menino do profeta. Elias falou para ele: o que você quer? E aí, pode continuar o versículo, por favor. Peço-te que me toque por herança. Do pai vem a herança para nós. Porção dobrada do teu espírito. O que Eliseu pediu para Elias como uma bênção do seu pai ministerial? Eu quero o dobro do espírito que está sobre você. E Elias falou o que para o filho dele, Eliseu? Se você ficar comigo até o fim, se você ficar na aliança comigo, aliança da santidade, aliança do discipulado, aliança de cumprirmos o propósito de Deus, que Deus tem conosco nesse tempo, na nossa chamada, você vai receber a porção dobrada. E de fato, isso sucedeu. Isso está relatado na Bíblia pela evidência, pela comprovação de que Elias fez no seu ministério profético 7 milagres extraordinários. Milagres sobrenaturais, como por exemplo fazer descer fogo do céu, né, para consumir um holocausto, uma lenha, uma olhada e pedras. Mas Eliseu fez 14 milagres extraordinários. Ou seja, esses relatos eles vêm só confirmar a fidelidade de Deus, honrando as palavras do Pai e transferindo, né, a herança espiritual do líder para o discípulo através de uma unção. Então, os filhos têm muito que aprender com seus pais. E devem entender que existe uma herança em jogo, que não é só uma herança material, é uma herança espiritual, de bênção. Então, fique junto do seu pai, aprenda dele. Filhos, sejam humildes para ouvir a voz dos seus pais, por um simples motivo: o seu pai quer o seu bem, o seu pai te ama. E fique perto dele. Quando é que um filho jovem deve ir morar sozinho? Biblicamente falando, quando ele se casa. Por isso, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então, biblicamente falando, um jovem deve ir morar sozinho quando ele se casa. Hoje existe uma moda, né? Um anseio dos jovens de terem a sua própria vida, de morarem sozinhos. Não tem problema isso assim, não é uma coisa, condenável. Mas se nós formos viver na vontade genuína de Deus, o filho deve aproveitar tudo o que ele puder desse relacionamento valioso, precioso com seu pai, porque no momento em que ele sair de perto do seu pai, ele vai estar sendo abençoado com uma família e ele vai ser agora detentor da herança. Ele ficou com o pai até o momento determinado por Deus. Quem entendeu? Dá um aplauso a Jesus. Ouça o teu pai, ele te ama. E última coisa, o pai abençoa e determina a herança. Coloca para mim aí, Gênesis 49, 8. Nesse capítulo, Jacó, ele está abençoando seus 12 filhos. E existe uma bênção determinada para cada filho. Ele descreve o filho e ele determina as possessões do filho, a herança do filho, tanto espiritual quanto emocional e material. Mas nós vamos ler a bênção do filho Judá. Diz assim: Judá, que está ligado a Jesus, né? Porque Jesus veio da tribo de Judá. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sob a serviço dos teus inimigos. Jesus veio para ser adorado, para ser louvado pelos seus irmãos, que somos nós, os filhos de Deus. A tua cerviz estará sobre os teus inimigos, ou seja, você vai receber o poder de vencer os inimigos. Satanás e os seus anjos caídos todos estão debaixo dos pés de Jesus. Por isso o diabo não pode
macular sua vida, contaminar sua vida, destruir sua vida, roubar sua fé e a sua paz, roubar de você a salvação eterna, porque no poder do nome de Jesus, Ele está debaixo dos seus pés. Volta o versículo para mim, por favor. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Adoração. Pode seguir. Continua para mim o versículo. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Continua para mim. Já foi, já acabou. O cetro, olha lá, olha o cetro de governo. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Aqui, um pai está abençoando um filho, mas contemplando de forma espiritual e profética o que viria pela descendência daquele filho. Através da descendência de Judá viria o Salvador de toda a humanidade, aquele que veio não só para ser o nosso Senhor e Salvador, mas aquele que veio para governar sobre nós. Quem pode dar um aplauso a ele? Então, por isso aqui nós vemos a importância de um pai, de como a figura paterna é importante para nós, de como ela define a nossa paz no presente, a nossa proteção, a nossa provisão no presente, porque filhos que amaldiçoam seus pais, filhos que odeiam seus pais morrem precocemente, sofrem, ficam com uma vida muito aquém daquilo que Deus gostaria de dar a eles, mas filhos que amam seus pais, filhos que honram seus pais, serão também abençoados e honrados pelos seus filhos no decurso de muitas gerações. Filho, lute para ser um bom filho. Lute para amar e honrar o seu pai, porque disso aí depende o seu bom êxito, o seu bom futuro. Amém? E Jesus diz no texto base para Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, se nós queremos não só enxergar esse Pai, saber quem é esse Pai, que é Deus, mas desfrutarmos de tudo o que Ele tem para nos dar, para fazer conosco e através de nós, nós simplesmente precisamos receber Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Se nós depositarmos em Jesus, aquele que veio como homem, que morreu numa cruz, e ao terceiro dia, depois da sua morte, ressuscitou de entre os mortos, por ser o Filho de Deus, se nós depositamos nele a nossa fé, e nós o confessamos como Senhor das nossas vidas, os nossos pecados são perdoados, e nós recebemos o Espírito de Deus, nós passamos a ser filhos de Deus, amém? A palavra de Deus diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos a condição de filhos de Deus. E como filhos de Deus, recebemos a herança de todas as bênçãos. Recebemos a herança da vida eterna. Quem quer isso nessa manhã? Feche seus olhos onde estiver e faça comigo essa oração. Diga assim: Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado porque através de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, eu posso receber, neste momento, o perdão por todos os meus pecados. Eu reconheço, humildemente, que preciso desse perdão. Como qualquer ser humano, eu tenho falhas, eu tenho defeitos, eu cometo pecados, mas eu também posso crer no Teu amor, que deseja me perdoar. E hoje eu recebo, pela fé em Cristo, este perdão e a salvação eterna que Cristo Jesus conquistou para mim na sua morte de cruz e na sua ressurreição. Hoje eu declaro que a partir deste dia, Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida, desde agora e para sempre. Pai Celeste, perdoa
todos os meus pecados. Tudo que eu fiz, que feriu o teu coração, até esse dia, por favor me perdoe e me conceda a paz que tem aqueles que são amados por ti. Em nome de Jesus. Amém. Quem fez essa oração pela primeira vez, por favor, se coloque de pé. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Desejando receber o perdão de Deus, receber Jesus como Senhor? Estou vendo um moço lá, estou vendo também uma moça ali. Do lado de cá tem gente? Se tiver, vou pedir para você correr aqui na frente. Vem aqui bem depressinha. Sai do seu lugar. Você é livre para vir aqui. Se você não ficou de pé ainda, fica agora, porque eu sei que você fez a oração, mas talvez esteja tímido, esteja com vergonha. Só que eu quero falar uma coisa para vocês. Jesus não se envergonha de vocês. Jesus ama vocês, recebe vocês da forma como vocês são, estão. Vem cá, vem aqui perto. Tudo bom? Deus te abençoe, viu? Tudo bem? Como vai, querida? Deus te abençoe, meu amor. Só esses aqui ou tem mais gente? Se tiver mais gente, vem aqui. A pessoa que te convidou para vir, pode vir junto. Fica aqui atrás deles, aqui, ó. Olha aí, estamos vendo 3 pessoas aqui. Vou falar 3 coisas rápidas para vocês. Primeiro, quando vocês fizeram essa oração, abrindo o coração de vocês para receber Jesus, algumas coisas aconteceram. Opa, tá chegando mais uma moça aí, vamos receber ela. Ah, é a amiga, é a pessoa que convidou. 3 coisas aconteceram, presta atenção aqui, que eu vou falar para você. Deus perdoou você completamente de todas as coisas erradas que você fez. Deus é esse Pai que te quer como filho, para te dar vida, para te dar paz, para te curar. Amém? E esse encontro é maravilhoso. Esse encontro, ele é definitivo, radical no sentido de não só a gente sentir o fruto desse perdão, que é a paz, como também a nossa vida mudar. Porque quando a gente não carrega mais o peso dos nossos pecados, a vida fica mais fácil, fica mais leve. Então eu sei que talvez você tenha sofrido até aqui, mas pode ter certeza, o tempo das lágrimas acabou. Como eu gosto muito de uma música que tem aí, que diz assim: daqui para frente lágrima só de alegria. Amém? E isso fala do quê? Do perdão que vocês receberam, da oportunidade de serem abraçados por uma família onde tem amor, e também da reconexão com esse Deus com quem vocês vão poder falar todo dia, toda hora, em todo lugar. E qual é a chave para esse Deus vivo te ouvir? Quando você entrar no carro agora indo para casa, quando você for orar amanhã cedo, quando você for falar com Ele de noite antes de dormir, você pedir as coisas para Ele em nome de Jesus. O nome de Jesus é a senha do céu. Então hoje Deus está te dando a senha do céu. Tudo que você pedir para o Pai em nome de Jesus, para o Pai te convencer de que Jesus é o Filho dele mesmo, Ele vai responder as orações. E aí você não vai ter dúvida. Não sei se vocês perceberam que tudo que a gente pede aqui, a gente ora em nome de Jesus. Por quê? Porque essa oração dá certo, essa oração funciona. Então, Deus perdoa os pecados de vocês, Deus habilitou as orações de vocês agora, para vocês serem ouvidos, atendidos, no que vocês precisarem. Como que eu oro, pastor? Fala com as suas palavras, mas no fim, Pai, fala assim: Pai, eu te peço isso em nome de Jesus. E desde já eu te agradeço por fé, que eu sei que vai acontecer. E aí Deus, você vai começar a ter experiências com Deus. Amém? E a última coisa aqui, quem nasce de novo como filho de Deus, passa a fazer parte de uma família chamada a família da fé. Querem conhecer essa família? Tem muito amor no meio dessa família. Mas não é um amor assim do homem, é um amor de Deus através dos homens. Dá uma olhada ali atrás, ali, ó. Cadê a moça? Vem cá, deixa eu dar um beijo em você. Deus te abençoe, viu?
Jesus é o caminho para a vitória. Vou pedir para vocês acompanhar aquele moço ali, tem mais presente. Vai lá. Vai lá com eles. Tem até um bolo lá esperando vocês. Vai lá. Quem puder acompanhar lá, se algum pastor quiser dar um pulo lá em cima na sala com eles, pode fazer isso. Muito bem, vamos para a ceia do Senhor agora. Vou pedir que os pastores se coloquem aqui. Mas a ceia hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu queria que as famílias que estão presentes aqui se unissem. Vamos desorganizar a igreja um pouco aí. Para você ir onde está um filho seu, onde está um parente seu. Vamos fazer uma ceia em família hoje. Aproveite que muitos filhos já faltaram, porque já estão lá com seu pai em outro lugar, em outra cidade. A igreja está meio vazia, então dá para se movimentar e você ir ficar junto com seu pai. Amém? Se o Ministério Infantil quiser liberar as crianças, pode liberar. Não dá? Não tem como? Será que não? Tempo, né? Tá certo, tá certo. Vamos fazer a ceia sem as crianças. É verdade, verdade. A apóstola deu essa ideia ontem, foi dela, mas eu entendo que tem um problema logístico aí. E a gente precisa terminar o culto. Então vamos lá. Os pastores estão aí? Vocês estão vendo esses pastores aqui na frente? Vira de frente aí, pastor Edu. Pastor Edu, eu sei que você é líder de jovens, mas seja um pouquinho organizado aí. Fica conversando na hora da ceia. Jovem é outra coisa, é outro papo, né? Muito bom. Vamos lá. Que meninas? Nossas filhas, nossas filhas. Então vamos lá, estão aqui, vem pra cá. Vem aqui, fica aqui com a gente. Vivi está no louvor. Não, mas ainda pode cantar lá, depois você vem. Então vamos lá, vamos consagrar aqui o pão e o cálice. Eu vou pegar esse aqui também. Pronto, tá bom. Então vamos aqui, pegar esse pãozinho. Pronto. Só um minutinho, eu preciso abrir aqui no texto. A ceia do Senhor, ela fala sobre uma aliança que nós temos com Deus. Aliança da nossa santidade, que nos faz permanecermos no corpo. Aliança de permanecermos com Ele no corpo de Cristo, sendo igreja. Porque pelo batismo nas águas, nós adentramos o corpo espiritual da igreja. Mas o fato de estarmos aqui todos os meses participando da ceia, fala da nossa permanência em Cristo. Então isso é muito importante. Você que é líder de célula, ministre para os seus liderados na célula. É muito importante você ir no culto da ceia. Você está em todos os cultos, mas o culto da ceia é o culto que você não pode deixar de estar. Amém? Principalmente se essa pessoa já é batizada. Então, esse momento aqui fala de uma aliança que Ele fez conosco, colocando o pão como símbolo do seu corpo ferido e partido por nós naquela cruz, e o cálice com o suco da uva, o símbolo do seu sangue que foi vertido para que os nossos pecados todos fossem perdoados. E ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Amém? O Senhor se deixou ferir, se deixou fustigar e depois dilacerar naquela cruz. E esse pãozinho aqui que a gente está comendo agora
É como se fosse um daqueles pedacinhos que foram arrancados do corpo de Jesus, para que hoje nós pudéssemos desfrutar aqui do perdão dele, da paz que só ele pode dar, e da integridade espiritual, emocional e física. Ele foi ferido, ele foi dilacerado, para que eu e você tivéssemos vida e paz. Amém? Então esse momento também é um momento valiosíssimo, preciosíssimo, onde nós nos achegamos ao Pai e dizemos para Ele: Pai, nós não só te amamos, mas nós temos uma aliança com o Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos pelo seu imenso amor. Não existem palavras que possam preencher a medida da gratidão que precisamos ter por Ti, mas queremos te dizer muito obrigado, Senhor, por nos amar primeiro, por nos tolerar em toda a nossa maldade, em toda a nossa iniquidade, e por nos perdoar, nos fazendo santos, nos concedendo o seu perdão e a sua paz. Considera que esses que aqui estão, Senhor, estão dizendo para Ti: queremos permanecer na aliança com Cristo. Então que eles sejam santificados, que eles sejam libertos e curados, que eles sejam fortalecidos no seu homem interior, nutrindo sempre a revelação da Tua palavra e a comunhão do Teu Espírito e também do corpo de Cristo. É o que nós te pedimos como bênção para os Teus filhos, Pai querido, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Os elementos estão consagrados ao Senhor, em nome de Jesus, podem servir a igreja. De amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor, e a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz, sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar, e a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. O meu passado apagou, tudo perdoou pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Um sacrifício vivo, eu quero ser pra Deus, tão puro e agradável como Cristo ofereceu. Com a sua verdade vou me comprometer e
ser um exemplo vivo de sua graça e poder. Amar como a mim mesmo, a quem me odiar. Usar as minhas mãos para outras mãos abençoar. E já não vi, diga isso, igreja, mas agora Jesus Cristo vive em mim. O meu passado apagou. Antes e depois, pelo sangue de Jesus. Foi salvo pelo sangue. Fui curado pelo sangue. Fui liberto pelo sangue. Fui comprado pelo sangue. O sangue de Jesus que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Tome esse pão na sua mão. Você sabe agora o que ele simboliza. Um grande sacrifício de amor por você. Uma morte de dor lancinante. Um momento de muita angústia e sofrimento na alma, para que você pudesse desfrutar como filho do amor de um pai que te ama em profundidade, que diz na sua palavra que nunca vai te deixar e que está trabalhando para que você tenha morada lá no céu e possa viver com Ele eternamente. Amém? Antes de tomar esse cálice, esse pão, participar dessa ceia, se você tem que perdoar o seu pai biológico, declare o perdão para ele. Veja os seus pais. Veja, feche os olhos e veja o seu pai. E diga: Pai, eu te perdoo em nome de Jesus. Isso vai fazer bem para você. Isso vai liberar você no mundo espiritual. Isso vai trazer cura e vida para dentro da sua alma e do seu espírito. Se nós não temos esse conserto com a memória paterna, bênçãos ficam retidas, o futuro fica prejudicado. Mas quando nós temos a bênção do Pai, quando nós temos a bênção de amar o Pai, de honrar o Pai naquilo que Ele é no coração de Deus, todas as bênçãos são liberadas para nós. E a nossa vida passa a fluir para que a gente possa gerar filhos benditos, para que nós possamos gerar fruto no reino, ou seja, possamos levar o amor do Pai a outros filhos que estão feridos. Deus te capacite nesse amor e nessa unção. Em nome de Jesus. Pode comer do pão. Participe dessa ceia com alegria. Tome o cálice na sua mão. Ore junto comigo, diga: Senhor Jesus, muito obrigado por ter me dado acesso ao Pai e por saber que eu tenho a bênção como filho. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, pelo futuro feliz, glorioso e eterno que o Senhor tem para mim
e para toda a minha descendência. Eu abençoo a minha família em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem beber desse cálice. Fui salvo pelo sangue. Só quem ama Jesus, dê um grito de júbilo a Ele. Fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor. Receba a bênção e vá almoçar com seu pai. Hoje é dia de você pagar o almoço. Ó, quem pagar um almoço de excelência para o pai hoje vai prosperar de forma extraordinária. Leva ele no melhor restaurante, ele merece. Que o amor do Deus Pai, que a paz do Senhor Jesus, que as ricas e poderosas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua célula, sobre o seu ministério, hoje e eternamente, em nome de Jesus, amém. Eu te amo, Deus te abençoe, feliz Dia dos Pais.